Hello, people! Seja muito bem-vindo a mais uma aula de inglês. E hoje eu quero te ensinar a como usar a estrutura do used to. É uma estrutura diferente dentro do inglês. E para te explicar da melhor forma, para você entender como usar esta regra, eu trouxe aqui hoje em especial uma aula que faz parte do meu curso, do curso de inglês Teacher Murilo, a jornada do zero à fluência. Lá dentro da plataforma nós trabalhamos com diversos formatos de aula. E hoje aqui você vai conhecer um desses formatos, que é o formato tradicional, usando quadro. E essa aula que você vai assistir aqui é apenas uma das mais de 300 aulas que tem dentro da plataforma. Então faz o seguinte, já solta o like aqui e vem comigo para mais uma aula de inglês. Ah, lembrando, se você quiser entrar na jornada, garantir o seu acesso à plataforma com acompanhamento, conversação, estar comigo dentro dessa jornada em direção à fluência com o meu acompanhamento próximo todos os dias no seu WhatsApp, para você entrar é só vir aqui no link na descrição desse vídeo ou no comentário fixado logo abaixo. Vamos para a aula? Hello, people! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre estar acostumado, se acostumar, ou coisas que você costumava fazer. E existe uma estrutura muito diferente para se fazer esse tipo de frase dentro do inglês. E a estrutura que nós vamos utilizar nesta aula de hoje, inclusive eu quero te apresentar, é a estrutura do used to. Isso aqui não tem nada a ver com o verbo usar, muito menos usado. Você vai aprender que existem formas diferentes de você expressar alguma coisa dentro do inglês, às vezes com termos que aparentemente não tem nada a ver. Afinal, o verbo use, ele sim significa o verbo usar. Só que nesse contexto que nós estamos falando hoje aqui, sobre se acostumar, não é o verbo usar. É bem simples de entendermos. Primeiramente, nós vamos mostrar aqui o primeiro sentido de como utilizar essa expressão, esse termo, esse conjunto de palavras, no sentido de algo que você costumava fazer. Pensa aí na sua mente agora. Algo que você costumava fazer e agora você não faz mais. Vamos supor que você gostaria de falar assim, ó. Vou colocar aqui uma frase afirmativa. Muito simples. I used to, eu costumava, work every day. Essa frase me mostra que eu costumava fazer algo. Nesse sentido, trabalhar, né? Eu costumava trabalhar todo dia. I used to work every day. Vamos supor que eu quero falar que não, eu não era acostumado a fazer isso não. Eu diria da seguinte forma. Como nós aprendemos lá no módulo do passado simples, quando você quer negar no passado, você utiliza o termo didn't, que nada mais é do que a soma de did mais not. I didn't. E aí você vai utilizar used, só que sem o D, sem estar no passado. Nós aprendemos lá que toda vez que nós utilizamos didn't, nós não precisamos alterar o verbo na sequência. Só para você lembrar aqui, se eu quisesse falar assim, ó, eu falei inglês, eu digo I spoke English. Eu mudo o speak para spoke. Tá no passado simples, estou afirmando. E se caso eu queira negar, eu não preciso fazer alteração no speak. Eu simplesmente insiro didn't antes dele. E aí fica I didn't speak. Eu não falei. I spoke, eu falei. I didn't speak, eu não falei. E é bem simples isso. Se a gente lembra disso com facilidade, é muito simples entender a compreensão disso. I used to, eu costumava. I didn't used to. Eu não costumava. Eu vou colocar aqui que eu não costumava trabalhar. I didn't used to work. Eu não costumava trabalhar. Tá aqui um exemplo de frase negativa. O terceiro modo que tem é o modo interrogativo. Como eu sempre falo para vocês,
toda e qualquer estrutura que você estuda dentro do inglês tem sempre 3 caminhos. Ou ela é afirmativa, negativa ou interrogativa. Se você está estudando sobre presente, lembre-se, existe afirmativa, negativa e pergunta. Se você está estudando sobre passado, a mesma coisa. Existe presente, né? Passado e futuro. Existe afirmação, negação e pergunta, nos 3 tempos. Então, quando você entende isso, fica muito mais simples de você perceber os 3 tipos de frases que você vai encontrar em cada estrutura. E essa estrutura aqui é uma estrutura muito diferente, muito incomum. E quando você quer elaborar uma pergunta, como nós aprendemos lá na aula, no módulo sobre passado, basta pegar o did e colocar antes da pessoa. Se eu quisesse perguntar assim, você costumava trabalhar todo dia? Did you use... Ó, eu quero enfatizar aqui uma coisa muito importante sobre a pronúncia dessa palavra, tá? Você pode ler aqui e falar use, mas não, a pronúncia dela é isso aqui, ó. Use. Repete comigo aí. Use. Então, did you use? Você, não é você usou, tá? Preste muita atenção. Estamos usando juntamente com to e depois com work. E aí você pode colocar aí todo dia. Vou colocar aqui um todo dia bem espremido aqui no canto, certo? Olha só a minha pergunta, gente. Preste muita atenção. Você costumava trabalhar todo dia? Usando used to. Não tá no passado desse jeito aqui, por quê? Porque nós aprendemos lá no módulo do passado simples que nós só alteramos quando fazemos frases afirmativas, não com negativas e não com perguntas. Então, se você quiser perguntar para alguém, você costumava fazer isso? Você vai lembrar de usar o verbo usar. É isso mesmo. I used to work every day. Eu costumava trabalhar todo dia. I didn't used to work. Eu não costumava trabalhar. Did you used to work every day? Você costumava trabalhar todo dia? Enfim, fica aí os 3 exemplos da primeira situação que eu quero enfatizar aqui para vocês. Esse aqui é o sentido de você usar used to no sentido de algo que você costumava fazer. Se você está escrevendo aí no seu caderno, o que eu aconselho que você esteja fazendo isso, escreva aí. A primeira situação do used to é coisas que você costumava fazer. Quando você divide assim por contexto, fica muito mais fácil de você lembrar a longo prazo, tá? Eu tô falando aqui algo que eu lembro, tá, gente? Eu lembro disso aqui com tanta facilidade, por quê? Eu dividi por contextos, na minha mente tá gravado, ó, coisas que eu costumava fazer, eu uso used to, dessa forma. E aí agora eu gostaria de te convidar para vir comigo para a segunda situação. Escreva, print, anote e trabalhe possibilidades, como eu sempre falo aqui. Se você ficar só me assistindo, mas não criar, não expande a sua mente para criar frases, possibilidades de frases que você faria na sua vida, isso aqui não vai fazer diferença, tá? É só teoria. Agora vem o lado da prática. Isso aqui é 20%. Os 80% agora cabe a você praticar. Aí vamos para a segunda situação. Eu vou deixar aqui o mais, o menos e a interrogação para mostrar para vocês que sempre tem 3 tipos de frases para você estudar em qualquer tempo, em qualquer estrutura que você estiver. Já falamos sobre a primeira situação. Murilo, qual que é a segunda situação agora? Já falamos sobre coisas que você costumava fazer. Você quer falar, eu costumava falar. I used to speak. Eu costumava estudar. I used to study. E assim por diante. Agora nós vamos falar aqui sobre coisas que você está acostumado. Tem uma grande diferença, porque agora fala sobre algo que você ainda tem costume de fazer. Agora, nós vamos falar do seguinte. Nós vamos colocar aqui antes do used to, nós vamos colocar o verbo to be. Afinal, ser ou estar acostumado é o verbo to be, né?
A gente estudou aqui durante mais de 30 aulas lá no início desse curso, só falando sobre verbo to be. E o que é o verbo to be? É o verbo ser ou estar. Nesse caso, você vai poder falar assim, ó. Coisas que eu estou acostumado a fazer ou coisas que você é acostumado a fazer. Para nós entendermos melhor essa estrutura, preste muita atenção no que nós vamos fazer aqui. Eu vou pegar aqui uma situação, algo que de repente você é acostumado a fazer, só que preste atenção no jeito que nós vamos escrever isso, tá? Vamos supor que eu quero falar que eu sou ou estou, I am, acostumado a... Olha só, eu preciso citar agora desse jeito aqui, ó. I am used to. Eu sou acostumado, eu estou acostumado a fazer o quê? Aqui eu vou ter que citar uma ação. Só que preste muita atenção nisso. Essa ação que eu vou inserir depois do used to, eu sei, é esquisito, é estranho, parece que contradiz coisas que eu já falei aqui, mas não importa. O próximo verbo aqui que vai vir, algo que você esteja acostumado, vai ter que estar com ing. Eu vou citar aqui o verbo riding. Para quem não sabe, esse é o verbo que nós utilizamos para andar de bicicleta. Riding a bike. Para quem não sabe, esse verbo aqui, ó, ele é derivado desse aqui, ó. Ride. Como é que a gente usa esse verbo na prática? Preste atenção, tudo aquilo que você monta em cima para você andar, por exemplo, cavalo, ride a horse. Ou, por exemplo, andar de moto, ride a motorcycle. E assim por diante, né? Ride você pode utilizar também para uma bicicleta. O que é muito esquisito aqui, o que na minha cabeça, particularmente, eu acho muito estranho sobre essa estrutura, é que você nunca no inglês vai ver isso aqui, ó. To e depois um verbo com ing. Isso aqui não existe, tá? Só existe dentro de estruturas como essa. Aqui é muito simples entendermos como fazer essa estrutura de estar acostumado. O que é interessante ressaltarmos aqui? Lembrarmos do verbo to be que a gente aprendeu lá no início desse curso. Gente, se a gente quer converter essa frase para a forma negativa, eu vou apagar isso aqui para não confundir, tá bom? Para ter menos informações no quadro, né? Se eu quero converter essa frase para a forma negativa, olha só o que eu faço. Eu pego I am, como eu falei lá no início, a forma negativa disso é só colocar not depois. I am not já significa eu não estou, eu não sou. E aí depois continua o jogo da mesma forma, você só repete as palavras. Você não troca o disco, você repete o disco novamente. A única coisa que inserimos aqui de novidade é que agora eu não estou acostumado a andar de bicicleta. Gente, lembre-se, quando você usa used to, verbo to be, eu não estou acostumado, você vai ter que citar um verbo com ing. Vamos supor que você quer falar assim, eu não estou acostumado a falar inglês. Se você chegou nesse ponto da jornada, você precisa se acostumar a falar inglês, tá? Eu quero aqui puxar a sua orelha porque o objetivo não é você ter conhecimento de tudo isso que você aprendeu até aqui. O objetivo é isso aqui, ó. Se acostumar. Eu deixei essa aula aqui para falar aqui mais pro final desse módulo, realmente para você entender. Não é sobre conhecer, é sobre se acostumar. Mas eu deixo esse assunto para depois. Quando nós estamos usando to be, used to, você precisa usar um verbo com ing. Se você quisesse falar assim, eu estou acostumado a falar inglês. I am used to speaking English. Ah, eu não estou acostumado. I am not used to speaking English. A única coisa que eu mudei é acrescentar not. E aí, se a gente for lá para o início desse curso, quando nós fizemos aquela famosa aula de verbo to be no presente, aí eu falei lá da forma afirmativa, negativa e também falei da interrogativa. Resumindo, eu sempre dividi
em afirmação, negação e pergunta desde o início do curso, se você está me acompanhando aqui, você sabe que nós sempre fizemos dentro desse ritmo. Lá no início do curso nós falamos o quê? Que quando você quer elaborar uma pergunta dentro do verbo to be, o verbo to be, o que você faz? Entra em vigor a regra da inversão. Nesse tipo de estrutura, você não adiciona auxiliares, do, does, did, will. Não, aqui o que nós fazemos? Mudamos a ordem. Vamos supor que eu quero te perguntar. Você está acostumado a andar de bicicleta? Vamos usar esse exemplo mais uma vez? Para começar, para falar você está, eu digo you are. Ok, mas para perguntar eu vou ter que pegar esse are que está na sequência e jogar ele para frente. E assim a minha pergunta fica are you? Olha só que simples. Are you? Você está. Por que o you vem depois? Porque existe um padrão, uma regra implícita que talvez eu nunca falei aqui, mas preste atenção. Toda pergunta feita no inglês, seja no presente, no passado, no futuro, no básico, intermediário, avançado, qualquer nível que você mergulhe no inglês, sempre a pergunta nunca começa com a pessoa. Sempre tem que vir algo antes. Sempre tem que vir alguma coisa antes. É por isso que no verbo to be não é diferente. Essa pergunta vai passar a ser o seguinte. Are you used to? Você está acostumado? E aí depois eu só repito. Mais uma vez eu repito o disco todo. E pronto, ó. Gente, eu estou abreviando a palavra bicycle, tá? Para bike. Você está acostumado a andar de bicicleta? A pilotar uma bicicleta? É sobre isso. Eu gostaria que você agora escrevesse, copiasse, printasse, porque agora não estamos mais falando eu costumava andar de bicicleta. Não, agora eu estou acostumado a andar de bicicleta. E eu quero aqui enfatizar que esta é a segunda situação dessa estrutura used to. Depois nós vamos colocar aqui as três, uma do lado da outra, para você entender claramente a diferença de uma. A primeira que nós falamos é coisas que você costumava fazer. A segunda, agora, coisas que você está acostumado. Então indica uma coisa muito presente, né? Mas sabe uma coisa aqui que eu não posso deixar passar de modo algum? É muito interessante porque o verbo to be, ele tem três tempos, né? Eu poderia falar que eu estou acostumado, como eu também poderia falar que eu estava acostumado. Ou eu poderia até dizer que eu estarei acostumado. Bom, nunca se sabe, né? Válido lembrar que esse am tá no presente. Mas você lembra daquela tabela que nós desenhamos aqui na aula Ampliando a Visão? Essa aula aqui, ó, presta atenção. Você percebeu que em poucos minutos dá para você aprender presente, passado e futuro do verbo to be de maneira muito simples. Então, como eu falei, nesta aula ensinamos presente, passado e futuro. Resumindo, aqui você poderia dizer I am, I was ou I will be. E também nas formas negativas. I was not, I will not be, né? Ou I won't be. E aqui a mesma coisa. Were you ou will you? E assim por diante. Gente, é só pegar o que você viu tudo de verbo to be e encaixar essa estrutura. É muito simples, não é nada de novidade. Quando você aprende a usar used to na segunda situação, você aprende a falar que você está acostumado, estava acostumado e estará acostumado. Só que preste atenção, quando você fala I was, eu estava acostumado, às vezes pode ser que seja mais fácil você falar que você costumava. Não tem muita diferença. Então, sim, é muito mais comum aqui em relação ao verbo to be, você ver a situação dessa frase sempre no presente, tá? É muito mais comum. Não quer dizer que você não vai ver com was ou will be, mas é muito mais comum você ver no presente. Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida sobre esse assunto, por favor, mande mensagem lá no nosso grupo ou me chame lá no Instagram, professor, entendi tudo, alright? Bom,
Agora eu gostaria que você escrevesse, printasse, copiasse, porque nós vamos para a terceira situação do used to. Também vamos trabalhar aí a forma afirmativa, negativa e o modo interrogativo. Copia aí junto comigo agora. Vamos para a terceira e última situação que você pode usar used to. Agora, qual que é o sentido? Você aprendeu que você costumava fazer algo, você aprendeu que você está acostumado a fazer algo, ou estará acostumado, mas agora eu quero te apresentar o modo ficar acostumado. Sabe quando você quer ficar acostumado, se acostumar com aquilo? Agora fala muito sobre uma ação futura, algo que você quer se acostumar. Vamos supor que você quer falar assim, ó. Eu vou me acostumar a andar de bicicleta. Vou trazer exatamente o mesmo exemplo aqui da segunda situação. Lembrando, agora vamos para a terceira. A primeira situação aqui é o seguinte. Eu vou usar agora o verbo get. Quem aí lembra do verbo get? O verbo get, no inglês, ele tem vários significados. Sim, ele tem várias traduções. A gente poderia fazer uma aula aqui inteira falando só sobre get, mas eu não aconselho você ficar decorando traduções diferentes. Eu aconselho você estudar por contextos, tá? E o contexto que get carrega, geralmente é o quê? Chegar, alcançar, obter, conseguir. Sempre no sentido de você ficar, atingir aquele estado. Não só chegar numa posição, mas atingir aquele estado físico, aquele estado emocional. Por exemplo, get sick, ficar doente. Get happy, ficar feliz. Get sad, ficar triste. Nesse caso aqui, nós vamos falar de ficar acostumado. Olha só, até o get, ele alcança o used to, que é a posição, o ato de estar acostumado. Então, você vai dizer dessa seguinte forma. I will get, preste muita atenção aqui, ó. Você está usando o verbo get e aqui depois você vai falar o quê? Used to. I will get used to. O que nós estamos dizendo aqui, gente? Que eu vou me acostumar ao quê? E aí depois você cita o que você quiser. Eu vou citar aqui uma outra coisa que não seja andar de bicicleta, né? Pra caber aqui, ó. Eu vou me acostumar a estudar. I will get used to studying. Olha só que simples, gente. I will get used to studying. Se você quiser dizer isso na forma negativa, Murilo, como é que funciona isso na forma negativa? Olha, gente, é só lembrar da estrutura do futuro. Eu só mudaria o seguinte, ó. Will viraria won't, como nós aprendemos lá. Won't é o modo will not, né? O futuro do will. E aí o resto eu copio. I won't get used to studying. Eu não vou me acostumar a estudar. Jamais diga essa afirmação sobre você, ok? Jamais. Mas é só para você entender que ficar acostumado é get used to. Se você quisesse perguntar, você vai ficar acostumado? Da mesma forma. Will you get used to studying? Tá aí, gente. Mais um exemplo de pergunta. Você vai se acostumar a estudar? Will you get used to studying? Se você entendeu, se você compreendeu aí como utilizar essa estrutura, comente aí. E olha, gente, eu tô usando aqui o exemplo da estrutura de futuro, tá? Mas poderia ser, vamos supor que eu não quero falar will, não, eu quero falar outra estrutura, eu quero falar que eu preciso me acostumar, ficar acostumado, né? Com o ato de estudar. Eu poderia falar assim, I need to. Ó, I need to get used to studying. Tô usando o verbo need, precisar. Eu preciso do to aqui, por quê? Porque tem dois verbos aqui, né? Nós aprendemos sobre isso, né? Sempre que tem dois verbos, você usa o to.
Essa regra não se encaixa com o used to, tá? Por isso que tá get used to. Não tem um verbo aqui, um to aqui, né? Não tem uma preposição to aqui. Mas é só para você entender que used to realmente é uma estrutura muito diferente do comum. Comente aí se você entendeu. E olha, escreva, print, trabalhe agora possibilidades dentro dessa terceira situação. É o que eu sempre falo, nada é tão difícil se você dividir em pequenas partes. Agora eu quero fazer o seguinte aqui. Para a gente concluir esse assunto, eu quero apagar aqui essa última situação e eu vou fazer questão de ressaltar as 3 situações agora, uma do lado da outra, para você não esquecer jamais. Quem aí lembra da primeira situação? O ato de coisas que você costumava fazer. Qual que é a segunda situação? Coisas que você está acostumado a fazer. E a terceira situação é o ato de você se acostumar. Pronto, gravei as 3, olha aí. Como é que você diz então a primeira? I used to work. Olha aí. Eu costumava trabalhar. Na segunda situação, nós aprendemos a usar o verbo to be com used to. Só que agora, como nós falamos aqui anteriormente, lembra? Agora você tem que usar o verbo com ing. I am used to working. Eu estou acostumado a trabalhar. E se você quiser falar assim, eu preciso me acostumar a trabalhar, eu preciso ficar acostumado a trabalhar, você poderia usar essa mesma estrutura que usamos há alguns instantes. I need to get used to working. Tá aí, gente, ó. Eu ia colocar um ponto de interrogação aqui, mas não é pergunta, tá? É afirmação. 3 afirmações para você lembrar dos 3 modos que você pode utilizar used to. É simples. Uma você fala sobre coisas que você costumava, outra você fala sobre coisas que você está acostumado, né? Ou estava acostumado, estará acostumado. E a terceira, coisas que você precisa se acostumar, né? O ato de se acostumar, acostumar-se, ficar acostumado. 3 formas diferentes para você utilizar essa estrutura. Comente aí se você nunca tinha ouvido falar disso, tá? O objetivo aqui agora, gente, como eu falei aqui no início dessa aula, estamos aqui falando sobre se acostumar. E eu quero tirar um pouco agora do foco da estrutura em si. Tudo que nós construímos nessa jornada do zero à fluência até aqui é um exercício de costume. Você não aprende uma estrutura como essa apenas conhecendo ela numa aula de 30 minutos como essa. Não, você não aprende apenas assistindo uma única vez. Este é o primeiro passo do processo, é você conhecer, assim como todas as outras estruturas que foram apresentadas aqui nas aulas anteriores. Quando você começa a entrar nesse universo e entender que não é sobre conhecer, é sobre se acostumar, você para de só querer saber a regra e você começa a prestar atenção no seguinte: agora que eu conheci essa estrutura, o que eu vou fazer? Eu vou investir tempo para me acostumar. É isso aqui que você precisa. Ficar acostumado. Gente, isso aqui é o que faz total diferença. O que eu estou ensinando aqui para vocês não é algo que eu tenho escrito aqui num script para trazer para a aula. Isso aqui é simplesmente algo que eu já estou acostumado. E se eu te falar que quase todas as aulas desse curso, eu não desenvolvi um script para trazer isso aqui para cá. Eu não estou falando aqui de relaxo, de desorganização, mas é porque são todos assuntos que eu estou muito acostumado, muito habituado a ler, a escrever, ouvir, falar, assistir. E é sobre isso, tá? Eu apresento essa estrutura aqui, daqui a pouco você assistindo ali um filme, uma série, ouvindo uma música, ouvindo um podcast, lendo um livro, você vai se deparar com essa estrutura
e você vai se lembrar da aula que nós tivemos. O objetivo aqui de todas essas estruturas que nós apresentamos até aqui é que agora você pegue elas e elas sirvam de complemento para a sua jornada de imersão. Nós estamos aqui encaminhando para o final desse módulo, o módulo de expandir horizontes. E como é que você expande horizontes? Será que é só vendo coisa nova? Não, agora é o momento de você olhar para trás e você perceber a pirâmide que você construiu, a escada que você construiu até aqui. Porque o ponto não é conhecer regras. Sinta o seguinte: será que eu estou acostumado com todas as estruturas que eu estudei até aqui? Quando eu falo estar acostumado, não é, tem um leve conhecimento. Eu lembro mais ou menos lá o que o professor falou lá na aula 30ª, sei lá. Talvez você tá aqui me assistindo e o seu anseio é só passar pra frente, é só ir adiante. Eu só quero ir pro próximo, eu só quero saber o que tem mais. Vamos lá, novidade. Se você tem essa síndrome, eu também tinha isso, tá? Se de repente você tem essa síndrome do eu preciso ver coisa nova, se desfaça disso, tá? Porque você sempre vai lidar com coisas novas. Esse é um dos principais motivos do porquê muita gente não aprende inglês, porque as pessoas não estão preocupadas em se acostumar. As pessoas estão muito preocupadas em só dar o próximo passo para enfrentar alguma coisa nova. Gente, em todo tempo você vai se deparar com alguma expressão que você nunca viu na vida. Só porque você nunca viu na vida significa que você tem que gastar sua energia sempre em vendo coisas novas? Todas as estruturas que você estudou até aqui, todas elas são úteis, eficientes, eficazes e suficientes para você desenvolver uma comunicação, para você ir para o campo da prática. Se você já dominou presente, passado, futuro, frases afirmativas, frases negativas, frases interrogativas, verbo to be, present perfect e todas essas estruturas um pouquinho mais complexas desse módulo, o que você precisa agora não é conhecer coisas novas. O que você precisa agora nesse momento é ir para o campo da prática. Como é que você vai para o campo da prática? Agora que eu dominei tudo isso de estrutura, o que eu vou fazer? Vou me arriscar a ler um livro 100% em inglês. Nós temos um módulo aqui no curso só para isso, só que é a biblioteca. Tem mais de 100 livros lá para você exercitar o desconforto. Além disso, se de repente você sente que a sua principal dificuldade é ouvir, nós criamos um módulo só de podcasts para você se expor a esse desconforto. Agora é o momento de você testar o que você conhece. E você vai perceber que não é sobre conhecer, é sobre estar acostumado. Você vai se deparar com palavras novas no meio dessa imersão? Vai! Gente, eu fiz 10 anos de curso e quando eu saí do curso, muitas coisas que hoje eu sei, eu aprendi assistindo filme, assistindo série, baixando música, ouvindo a música e lendo a letra ao mesmo tempo, me acostumando com o inglês da vida real. Eu perdi a conta de quantos livros eu baixei, de quantos livros eu me expus à leitura, mesmo eu não sabendo tudo que estava escrito ali. Mas esse exercício de desconforto é o que faz o seu crescimento, tá? Grava essa frase, não existe crescimento sem desconforto, tá? Se você acha interessante, divertido, legal, aprender assim de modo leve, explicativo, mastigado, você vai aprender muito mais mergulhando no inglês da vida real. Os próximos módulos aqui são desafiadores porque eles vão te conduzir a você imergir no inglês com tudo aquilo que você aprendeu até aqui. É momento agora de você colocar-se em prática. E eu quero aqui finalizar essa aula dizendo para você: acostume-se com o desconforto. Não deixe para amanhã, não busque suavizar a sua jornada, não busque atalhos, eu quero um caminho mais rápido, eu quero alguma coisa mais light, mais leve. Busque se desconfortar ao longo desse processo. Foi o que eu fiz e eu te garanto, funciona. Muito obrigado pela sua atenção, se acostume com o que você tem aprendido e eu te vejo na próxima aula. Até lá!
E é isso aí, my friend! Comente o que você achou, deixe seu like, deixe seu comentário aqui dizendo se foi útil, se foi fácil, se foi difícil. E o meu conselho pra você é o seguinte, é o mesmo conselho que eu dou para todos os alunos meus da jornada do Zero à Fluência. Treine o máximo de frases possível com tudo aquilo que você aprendeu aqui nesta aula de hoje. Essa aula que você assistiu é apenas uma das mais de 300 aulas que temos dentro da jornada do Zero à Fluência. E como você percebeu, o método não é apenas ensinar regra, mas te ensinar a como usar isso na vida real. Você ter domínio, conhecimento teórico sobre a língua te ajuda, mas o grande fato é, aprender inglês é sobre aprender a dominar habilidades. E você está numa jornada que você está aprendendo a dominar o quê? 4 habilidades: ouvir, falar, ler e escrever. Então quero te desafiar, a você que tem interesse em continuar nessa jornada comigo, aprendendo de maneira profunda, sequencial, com o meu acompanhamento, treinando conversação toda semana. Para você vir estudar comigo, basta clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo ou no comentário fixado logo abaixo. As inscrições estão abertas pela metade do preço, de R$ 997 por apenas R$ 497, 12 vezes de R$ 51,40. Lá dentro da jornada você vai ter o meu acompanhamento, você vai treinar todos os dias, você vai ter cronograma, plano de estudos, meu acompanhamento, você vai poder falar comigo todos os dias no WhatsApp. Sendo bem sincero com você, não existe nada parecido no mercado com o que nós estamos entregando dentro da jornada. Esse não é um curso tradicional para você estudar, ficar perdido sozinho. Não, é uma jornada para você aprender com o meu acompanhamento, próximo de mim. E se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida sobre essa metodologia, sobre a jornada do Zero à Fluência, sobre qualquer coisa que você assistiu aqui, faz o seguinte, manda uma mensagem para mim lá no meu Instagram, teacher.murilo. Eu estou respondendo todo mundo, ajudando individualmente você dentro do que você precisa. Me conte a sua história, me conte de onde você tá vindo, qual que é o seu objetivo, sua meta, seu alvo com o inglês, como que eu posso te ajudar individualmente dentro do que você precisa. É exatamente isso que eu vou fazer. Eu vou ser o último professor de inglês da sua vida. E a jornada do Zero à Fluência será a última jornada de aprendizado da sua vida. Bora, dá o start! Por apenas 12 vezes de R$ 51,40. É isso mesmo, por apenas 12 vezes de R$ 51,40 no cartão de crédito, você vai poder se tornar meu aluno no curso de inglês Teacher Murilo, na jornada do Zero à Fluência. Você vai ter acesso à minha plataforma exclusiva de aulas que vai do absoluto zero ao nível mais avançado. Você vai alcançar a fluência através de um método de imersão, onde você vai estudar e treinar absolutamente todos os dias. Você vai aprender o inglês da vida real com filmes, séries, músicas, textos, discursos, com a Bíblia, com histórias infantis, com os Vingadores, com The Chosen, com Suits e muito mais. Você vai poder tirar dúvidas diretamente comigo, todos os dias no WhatsApp. Nessa jornada eu serei seu mentor pessoal e também vai poder praticar conversação comigo toda semana. Entrando hoje, você vai ganhar de brinde 5 cursos de inglês. Primeiro, curso de inglês analisando e estudando o filme completo do Shrek. Segundo, curso de inglês para viagem. Terceiro, curso de inglês com a Bíblia, estudando o livro completo de Provérbios. Quarto, curso de inglês também com a Bíblia, só que agora estudando com o livro completo de Eclesiastes. E quinto, você também vai ganhar um curso de inglês intensivo com filmes e séries para aprender o básico do inglês em apenas 10 dias. Você está entrando na maior plataforma de inglês da vida real da América Latina. Para se inscrever, basta vir aqui no link na descrição deste vídeo ou no comentário fixado logo abaixo. Você entrando, você vai falar diretamente comigo lá no WhatsApp. Eu quero te conhecer e compreender qual que é o seu objetivo no inglês. Eu, Teacher Murilo, serei o seu último professor de inglês e a jornada do Zero à Fluência será o último curso de inglês da sua vida. Clique no link aqui embaixo e eu te espero lá no WhatsApp. Bora! Você já entrou no meu grupo de estudos de inglês no WhatsApp?
Se você está começando no inglês e se sente perdido, este grupo é para você. Eu criei um grupo exclusivo e 100% gratuito, só para quem quer dar os primeiros passos no inglês da forma certa. Lá dentro você vai receber dicas práticas, links das minhas aulas, orientações de estudo e um acompanhamento direto comigo. Este grupo é ideal para você que quer começar no inglês, mas não sabe por onde. Ideal também para você que precisa de um plano simples e eficiente para estudar todos os dias. É só clicar no link aqui na descrição e entrar agora. Não perde tempo. Vem pro meu grupo de estudos.